Com o terceiro livro dos Salmos, entramos numa esfera mais extensa do que aquela de que nos temos ocupado até aqui, e que apenas envolvia o estado do remanescente judeu nos últimos dias, quer esse remanescente se encontrasse em Jerusalém, quer tenha sido expulso. Por conseguinte, neste terceiro livro, encontramos muito menos do que nas outras circunstâncias pessoais, os sentimentos particulares do Senhor Jesus, que nos dias da sua carne anda com o remanescente, como fazendo ele mesmo parte dele. O que está em vista aqui são os interesses gerais de Israel. Entramos, pois, no domínio da história. Temos diante de nós todo o conjunto da posição nacional de Israel, mas com a distinção de um remanescente de coração reto e sincero. Note-se que este livro contém apenas um salmo de Davi. Os outros são atribuídos a Asaf, aos filhos de Coré e a Etã, e eu não vejo razão para rejeitar as indicações que nos são dadas relativamente a esses diferentes autores dos Salmos. É mesmo do estado de Israel, nos últimos dias, que se trata aqui. Somente os fatos gerais são mencionados em relação com toda a nação, e não é preciso procurar aqui pormenores que são particulares concernindo ao remanescente judeu e a Cristo, como tomando lugar com ele. O tema é muito mais Israel. Os princípios são gerais, com alusões à história passada do povo e aos caminhos de Deus para com ele. O primeiro salmo desta nova série, o Salmo 73, é uma prova do que acabamos de dizer. Note a expressão: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mas o fiel estava perplexo por causa da prosperidade dos maus. É isto que vemos neste salmo. E os seus pés quase se desviaram. Vem depois a descrição da prosperidade dos ímpios. O grosso do povo junta-se a eles e o Altíssimo é desprezado, enquanto que o homem piedoso é continuamente castigado, vendo-se levado a dizer que foi em vão que lavou as mãos na inocência. Mas falando assim, seria infiel a geração dos filhos de Deus. É o que temos no versículo 15. Pesar cuidadosamente este estado de coisas era um trabalho demasiado penoso para o homem. Mas tudo se tornava claro no santuário de Deus, nos lugares onde o pensamento de Deus era revelado. E assim será com todas as pretensões dos malfeitores e ímpios, como um sonho quando se desperta. Desaparecerão quando Deus se puser em ação. O fiel deplora a sua falta de entendimento nesses pensamentos e nesses sentimentos divinos, mas, ao fim e ao cabo, ele está com Deus, que o segura pela mão direita. Guiá-lo-á com o seu conselho nesse tempo de trevas e será recebido depois da glória ter sido revelada. Compare com Zacarias capítulo 2, versículo 8. E o resultado é muito abençoado. O fiel não tem no céu ninguém mais além do Senhor, e não tem prazer na terra em mais nada senão no Senhor. Tal é o efeito da provação. Mas a sua carne e o seu coração desfalecem. É a natureza. É necessário que seja assim, todavia Deus é a fortaleza do seu coração e a sua porção para sempre. Os dois últimos versos anunciam o resultado final. Aqueles que se alongam do Senhor e que caíram na apostasia, perecem. Mas é bom para o homem piedoso aproximar-se de Deus. Pôs a sua esperança no Senhor, quando ele, o Senhor, ainda se não mostrava, para poder contar aos vindouros todos os seus feitos, quando a libertação vier. Porque aqueles que forem abençoados mais tarde, sem terem sido provados, não terão aprendido este caminho de Deus. O Salmo capítulo 74 lastima-se da desolação do santuário pelos inimigos, depois de ter sido
reconstruído o país. Os inimigos de Deus, como a fé os trata aqui, bramam nas sinagogas. Os sinais do homem, e não os de Deus, caracterizam a sua autoridade. O culto público judeu é derribado. Mas há mais. O que num tempo como este poderia ter sido uma consolação, falta completamente. Não há nenhum sinais da parte de Deus para encorajar os fiéis nas suas dificuldades. Nada de profetas do Senhor, ninguém que saiba até quando, que saiba da parte de Deus quando ele intervirá em poder. No entanto, encontram-se aqui a confiança em Deus, em que Deus não abandonará o seu povo. E esta palavra que temos no Salmo, até quando, se não há resposta para ela, transforma-se em súplica. Deus não deixará para sempre os seus. Eles confiam na sua fidelidade. Deus tinha outrora ferido o Egito e libertado o seu povo, fazendo-o passar a pé enxuto através do mar. E ele, o Senhor, só é todo o poder na criação. O inimigo tinha ultrajado o nome do Senhor. Israel deve ser ainda considerado no remanescente como a rola de Deus. Suplica a Deus que atende para a aliança, porque os lugares tenebrosos da terra, do país, estão cheios de moradas de violência. Os oprimidos, os pobres, os aflitos são, como sempre, apresentados aos olhos e ao coração de Deus. Encontramo-los por toda parte, como aqueles em quem Deus pensa, nos quais Cristo tem o seu prazer no país. É assim mesmo quanto ao Espírito que deve animar-nos. O salmista suplica a Deus que se levante e defenda a sua própria causa. O tumulto dos que se erguiam contra ele, contra o Senhor, aumentava continuamente. É uma coisa notável, digna de ser vista, como a fé identifica os interesses do remanescente piedoso, considerado na sua pobreza e na sua opressão, com os interesses de Deus e sustenta a sua causa junto de Deus. A sua súplica eleva-se a Deus como vindo de fora. Ao Senhor, é a Deus que se dirige, recordando-lhe que o nome que ele, o Senhor, tomou em Israel tem sido blasfemado. Esse nome recorda, note os versículos 19 e 20, esse nome recorda a relação do eterno Deus com o seu povo e o terno amor que lhe traz em virtude da aliança. No Salmo capítulo 75 é o Messias que fala. Embora o Salmo comece pelas ações de graça que o remanescente dá a Deus pelas maravilhosas obras já realizadas. Depois, os juízos de Deus introduzem o Messias no seu reino. Ele recebe a congregação de Israel, note o versículo 2. Em seguida, o justo juízo deve ser executado. A terra desaba no crime e na confusão. O Messias tem fortalecido as suas colunas. Nos versos seguintes, adverte os ímpios, os malfeitores e os contendores, para que não se encham de orgulho e não achem em inimizade com Deus, porque é Deus quem é o juiz. É Ele quem exalta e quem abate. Os ímpios beberão o cálice dos julgamentos até as fezes. Mas o Messias desprezado exaltará o Deus de Jacó e humilhará os malfeitores. Os justos, porém, serão exaltados. A aplicação do Salmo capítulo 76 ao julgamento dos reis que vêm no seu orgulho contra Jerusalém e ali encontram inesperadamente o próprio Senhor é extremamente simples. Compare com Miqueias, capítulo 4, versículos 11 a 13, e Zacarias, capítulo 14, versículos 3 e 4, e também no capítulo 12, versículo 2 de Zacarias.
O juízo de Deus é narrado e o salmista celebra Deus como tendo seu domicílio em Sião. Ele é o Deus de Jacó e é conhecido em Judá. O seu juízo foi ouvido dos céus. Sião, longo tempo desprezado, é mais glorioso do que os montes da rapina, do que os altos lugares da violência humana. A terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para julgar e para salvar a todos os mansos da terra. O Salmo capítulo 77 apresenta-nos a libertação espiritual e o restabelecimento da confiança do fiel. Clamou ao Senhor e o Senhor escutou-o. Clamar é mais do que um desejo. Um clamor é a expressão da fraqueza e da dependência, do recurso a Deus da alma e com um coração reto. No dia da angústia, o fiel não teve apenas lamentos, irritação, ira, pois diz: busquei ao Senhor. Adonai aparece aqui, não o Eterno. O seu primeiro pensamento foi perguntar a si mesmo se o Senhor o teria rejeitado para sempre. Note os versículos 7 a 9. Aqui, como temos visto muitas vezes nos Salmos, os seus pensamentos seguem o curso que nos reconduz ao que exprimem os primeiros versículos. No versículo 10, julga ele próprio o seu pensamento e recorda-se, como no versículo 5, dos anos em que se manifestava o poder do Altíssimo, Deus da aliança de Israel, o Todo-Poderoso dos pais. O caminho de Deus é sempre necessariamente de harmonia com a sua natureza santíssima e bendita. Compreendemo-lo no lugar secreto onde ele dá a conhecer os seus pensamentos àqueles que estão em comunhão com ele. Os seus caminhos, os caminhos do Senhor, estão de perfeito acordo com esse lugar e ele julga o seu povo segundo a sua relação com ele. Daí a função de intérprete, um entre mil. Os caminhos de Deus são a aplicação dos princípios divinos da sua natureza santa, quando ele se põe em relação com seu povo, de harmonia com esta natureza. A própria relação deve ser mantida em conformidade com esses princípios. É ali que está o seu santuário e é ali que nós nos aproximamos dele, de Deus. Daí provém que ele atue para com seu povo, não simplesmente guiando-o de uma maneira exterior, mas realizando, segundo a sua majestade, os princípios da sua natureza, a natureza divina, revelados no homem de coração, e isto supõe a conversão. Ele atua para conosco no santo lugar da sua natureza e da sua majestade, segundo a verdade do nosso estado real, moral e interior. Não se desvia desses caminhos, nem compromete a majestade que eles têm por fim manifestar. Mas embora Deus atue nos seus caminhos de harmonia com a sua natureza, atua para com o homem numa relação revelada. Os seus caminhos são a canção da sua natureza e da sua majestade nessa relação, mas não infringe nunca o seu caráter. O homem, colocado em relação com Deus, deve andar de uma maneira que esteja de harmonia com esta relação e seja digna dela. Deve, quanto ao seu estado interior, andar com Deus, segundo esta relação. Todavia, atuando Deus em conformidade com esta relação, também purifica o homem por meio dela. Mostra o mal, despoja o homem do seu orgulho a fim de o abençoar, mas mantém a sua majestade, mantém a majestade de Deus. Assim, no mal, o coração volta atrás, ao que formou a relação pela redenção. Note o capítulo, note os versos 14 a 18 desse salmo.
Aqui Israel, ou o remanescente fiel, não está no gozo das bênçãos que a aliança lhe assegurou. Pelo contrário, encontra-se na angústia e olha para trás, pela fé para uma época que lhe recorda o poder daquele que é imutável. A alma encontra a sua consolação no fato de o caminho de Deus estar no santuário, em conformidade com a natureza e com os caminhos do próprio Deus, na medida que ele é revelado. Se eu procuro julgar como homem, o caminho do Senhor é pelo mar. Note o versículo 19. Não posso seguir-lhe as pegadas do Senhor. Note o que é dito. As tuas pegadas não se conheceram, porque quem seria capaz de seguir aquele que com um simples pensamento arranja todas as coisas? É pela fé que nós conhecemos a verdadeira natureza e o verdadeiro caráter de Deus em relação conosco. E podemos contar com esta natureza e com este caráter, porque Ele é um Deus fiel e imutável. Mas não podemos conhecer os seus caminhos em si mesmos, nem julgá-los. Também o incrédulo está descontente e censura Deus, mas o crente é feliz, porque tem a chave de tudo o que é Deus, porque tem a chave de tudo o que é o Deus que ele conhece e que pode contar com o arranjo que ele fez de todas as coisas. É preciso que tudo seja conforme, e não contrário, ao que Deus é. Mas Ele é por nós, e por conseguinte, arranja tudo em nosso favor. Note o que é dito. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8. Ele conduz o seu povo como num rebanho. No Salmo capítulo 73, o fiel provado aprendia o fim dos seus inimigos exteriores, que prosperavam enquanto ele era oprimido. Aqui neste salmo, aprende os caminhos de Deus a seu respeito. Mas esse salmo é ao mesmo tempo interessante e instrutivo sobre o ponto de vista prático. A alma privada do gozo da bênção divina é, por esse fato, levada por graça a clamar a Deus. Procura o Senhor, o que acentua a sua perturbação, como sucede sempre, porque conhece a sua condição e recusa ser consolada. Pensar em Deus alarma o fiel em vez de lhe dar paz, porque se a sua fé é despertada, a sua consciência também o é, e o sentimento de ter perdido a bênção oprime o seu espírito. Não pode esquecer a sua condição presente, pensa nos dias de outrora, nas maravilhas dos séculos passados, quando a luz do Senhor brilhava sobre ele. Deus abandonou? Esqueceu-se de usar de graça? Encerrou ele, Deus, as suas misericórdias na sua ira? Mas pode ele pensar que Deus o abandonou, sendo ele um dos seus santos? Isto traz o próprio Deus ao seu pensamento. Como poderia ter acabado tudo para ele? Estava ali. Como poderia ter acabado tudo para ele, para o fiel? Estava ali a sua enfermidade, olhou para trás e logo se lembrou dos anos da direita do Altíssimo. Lembra-se das obras do Senhor, aproximando-se do Senhor de espírito contrito, aproxima-se de alguém que não tinha mudado para com seu povo, em favor do qual tinha operado a redenção. Este Deus Altíssimo, conhecido e não o seu próprio estado, torna-se então a fonte dos seus pensamentos. O fato de Deus ser o Deus deles tinha se mostrado na história do povo de uma maneira terrível. O fiel pode então pensar nos seus caminhos, nos caminhos de Deus e apreciá-los justamente. Não tinha deixado no mar traços que pudessem ser seguidos pelo pé do homem, ou seja, o Senhor não tinha deixado traços no mar
que podia ser seguido pelo pé do homem. Mas no santuário, eles apareciam conforme a sua natureza, a natureza do Senhor, e conforme o caráter do Senhor, e como o cumprimento dos desígnios da sua bondade. No Salmo capítulo 78, a sabedoria discute o comportamento de Israel historicamente, em relação com todo o povo, mas fazendo realçar alguns princípios muito importantes. Outrora, não havendo somente uma redenção a qual a fé podia recorrer, foi dado também um testemunho e uma lei para dirigir os caminhos de Israel e para que os pais o fizessem conhecer aos seus filhos. Mas os pais tinham sido uma geração indócil e rebelde. Ora, a lei e o testemunho foram dados a fim de que os filhos não fossem tais como seus pais. Versículo 8. Mas eles o foram, e a história das suas infidelidades que nos é expostas aqui, é esta história que é nos exposta aqui. Em consequência, Deus os castigou. Houve, da sua parte, um governo direto e manifesto acerca dos caminhos deles. Quando a punição se abatia sobre eles, voltavam-se para Deus e procuravam-no, mas lisonjeavam-no somente de boca. Os corações não eram retos para com Deus e não foram fiéis na sua aliança. Note os versículos 32 a 37. Não obstante, Deus revelou compaixão. Perdoou-lhes. Lembrou-se de que eles eram apenas carne. Depois dos sinais operados no Egito, eles tinham-no esquecido. Introduzidos na terra prometida, ignoraram ou entregaram-se à idolatria ignorando a Deus. Quando Deus o ouviu, indignou-se e sobremodo aborreceu a Israel. Note o versículo 59. Na base desse governo fundado sobre a lei e o testemunho, comportando, portanto, uma terna misericórdia, Israel foi inteiramente desamparado, o tabernáculo abandonado e a arca entregue para ir para o cativeiro, nas mãos dos inimigos. O povo foi também entregue ao julgamento. Mas o amor do eterno Deus pelo seu povo, sobre o princípio da graça, não estava enfraquecido, e a miséria em que o povo tinha caído apelava para esse amor. O Senhor despertou, como alguém que tivesse adormecido, feriu os seus inimigos e entregou-os a um opróbrio eterno. Note os versículos 65 a 66. Mas agora interveio em graça no seu amor pelo seu povo. Não era a bênção do seu governo direto sobre a condição da obediência, mas sim a intervenção da graça, visto a desobediência, sob o princípio do governo direto ter acarretado um julgamento completo, apesar da compaixão e da misericórdia. Agora intervinha a graça soberana. As antigas bênçãos tinham estabelecido José como herdeiro natural. Ele tinha tido a rica e dupla parte. Mas Deus escolheu Judá, escolheu Sião, e é o que dá a este salmo a sua especial importância. O seu santuário é o lugar do amor em graça, quando tudo faltou sobre a lei, mesmo acompanhada do exercício da mais plena e compassiva paciência. Ele, o Senhor, edificou o seu santuário. Não se trata aqui diretamente do objeto da eleição de graça, mas Deus escolheu Davi, tomando-o na condição mais humilde, para que ele fosse, mais tarde, o condutor do seu povo. Neste magnífico salmo encontram-se princípios da mais alta importância. Considerado como estabelecido no Sinai, sob o princípio da governação na base da lei misturada de compaixão, Israel, tendo falhado inteiramente, tinha se tornado um objeto de horror, era completamente rejeitado. Tinha havido uma ruptura total. A Arca da Aliança, esse elo de ligação entre Israel e Deus, lugar da propiciação e trono de Deus, tinha sido abandonada aos inimigos, ou ao inimigo.
Mas Deus, cujo amor soberano pelo seu povo tinha intervido em poder para o libertar, tinha escolhido Judá, Sião, Davi, tinha sido estabelecido uma união em graça para a libertação, depois de tudo ter falhado. A fé pode voltar atrás para considerar as obras de Deus na redenção, mas não o comportamento do homem sobre a lei. O Salmo capítulo 78 é o oposto do Salmo capítulo 77. Não obstante, em Israel, tudo isso é declarado para produzir nos corações deles o que a graça operará no último dia. O valor da lei que os levará a ensinar aos seus filhos. Compare Gênesis capítulo 18, versículos 17 a 19. Veja também Êxodo capítulo 34, onde a misericórdia ainda colocava Israel sobre a condição da obediência. Aqui o poder entrega o povo depois de este ter falhado sobre a misericórdia e de ter vindo o juízo. Era Deus atuando segundo o seu pensamento de amor. De fato, Israel nunca foi colocado puramente sobre a lei. As tábuas nunca entraram no acampamento. Compare 2 Coríntios capítulo 3. A face de Moisés não brilhou senão depois de ter visto a Deus após ter subido pela segunda vez a montanha, sendo então recebido em graça. Todavia, quanto a Israel, essa aliança reconduziu-o sob a lei. Esta lei, mitigada de graça, introduzida posteriormente à segunda ascensão de Moisés, é morte e condenação. Isto é impossível com uma substituição, mas Moisés não podia evidentemente tomar o lugar de substituto. Note o que é dito: porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Risca-me, peço-te, do livro que tens escrito. Isso está registrado em Êxodo. Ao que Deus respondeu a esta situação, nesta ocasião, Deus respondeu para Moisés, após o povo ter pecado e Moisés ter falado assim com o Senhor. Leia os capítulos de Êxodo, capítulo 30 a 33. O Senhor respondeu: aquele que pecar contra mim, eu o riscarei. Era a lei, e como vemos aqui, e como Nola declara positivamente em 2 Coríntios capítulo 3, a morte e a ruína. O Salmo capítulo 79 refere-se da maneira mais evidente à invasão das nações, especialmente a do exército do norte. Compare com Joel capítulo 2, onde refere-se a um segundo ataque, por ocasião do qual a súplica deste salmo é atendida. Isaías também fala desses dois ataques. Então, continuando, o Salmo 79 refere-se da maneira mais evidente à invasão das nações, especialmente a do exército do norte, que tinha devastado Jerusalém e o templo e derramado o sangue dos servos do Senhor. Nesse salmo são confessadas as antigas iniquidades e implorada a misericórdia, as ternas compaixões do Senhor. O motivo apresentado é o que é invocado em Joel capítulo 2 e ao qual é feita alusão nos Salmos capítulo 42 e 43. Note o que é dito: porque diriam os gentios, onde está o seu Deus? A fé pede que Deus se faça conhecer, vingando o sangue dos seus servos. Assim o seu povo e o rebanho do seu pasto o celebrariam eternamente. A ira do Senhor é considerada. Existe fé para dizerem até quando? Embora o remanescente não gozasse das graças da aliança e estivesse mesmo num estado bem contrário, a fé tem os olhos postos sobre essas gratitudes e vê o Senhor irado contra o seu povo, mas é o seu povo, e ele está em relação com os seus, não pode abandoná-los.
Trata-se apenas de um até quando. Contudo, mesmo então, a súplica dirige-se diretamente a Deus e não ao Eterno. Israel não está restabelecido na sua relação de aliança. Quando ali se encontra, será em graça, e esta condição nunca mais será perdida de vista. Tal não é o caso aqui. Israel é rejeitado em virtude do fato de ter falhado sobre uma aliança condicional. E embora a fé nas promessas o sustenha, ainda não entrou na nova aliança. Está fora da bênção, olhando para trás e para a frente, não tendo nada atualmente. Mas esta não é a posição cristã, a nossa. Colocado-nos ali e aplicados a nós mesmos, a linguagem do Salmo, fazendo-nos judeus, nós não podemos fazer isto. Porque enquanto Cristo está escondido em cima, para eles, pelo Santo Espírito, que para nós desceu, enquanto Ele, Cristo, estiver lá, nós sabemos que Ele foi aceito e glorificado como tendo tomado o nosso lugar e que nós estamos nele, em Cristo. É diferente um pouco para Israel, por isso que nesses salmos aponta ainda para o futuro, quando Israel realmente há de se arrepender do seu pecado e ver em Cristo aquele que veio como Messias, foi morto, foi rejeitado, mas então que virá novamente para eles, para Israel. O Salmo capítulo 80 mostra de uma maneira notável que estamos aqui no terreno de Israel, das suas circunstâncias históricas, no passado ou no futuro. Não é Cristo que nos é aqui apresentado, embora, naturalmente, tudo dependa dele. Nem os judeus fiéis no meio da congregação apóstata é o que temos aqui. Mas vemos, sim, Jerusalém tomada. Veremos assembleias de povos, antigas libertações de Israel, numa palavra, a história da nação ou a profecia acerca de circunstâncias nacionais, mas tudo é exterior. Nada de provações interiores, de natureza, a fazer intervir Cristo pessoalmente na cena, exceto quando recebe a congregação, quando os fiéis em Israel são distinguidos. Também não é ao Eterno que se dirige, exceto para o futuro, quando entram na nova aliança, até ao julgamento da última confederação, que faz conhecer o Eterno como o Altíssimo sobre toda a terra. Eu penso que estes salmos não excluem os judeus, eles fazem parte de Israel e é na Judéia que Jeová será revelado. Somente o que é introduzido de uma maneira histórica é todo Israel, compreendendo ali José, numa palavra, a nação. Deus é invocado como o pastor de Israel, que conduz José como um rebanho e que está assentado entre os querubins. Ainda que se trata de Israel no sentido histórico, não é Deus chamando ou vindo do céu. Não é visto pela fé, senão quando tomou o seu lugar em Israel. O salmo de que agora nos ocupamos é um salmo notável. Deus está em Israel e o seu trono também ali está, sem direito. Espera-se que ele, Deus, faça brilhar o seu esplendor e desperte o seu poder para socorrer o seu povo. Recordam-lhe os tempos antigos, quando outrora em Israel, no deserto, Efraim, Benjamim e Manassés se encontravam imediatamente após a arca, atrás do tabernáculo, e quando, estando o acampamento em marcha, o santuário ia imediatamente adiante deles, e pedem que voltem esses tempos. Era Jeová, o Deus dos exércitos. A fé suspira pela sua presença em poder no meio do seu povo, como em tempos passados. A questão é esta: até quando o ardente desejo da fé? Até quando é esta expressão do ardente desejo da fé? A pergunta: até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tais são aqui os pensamentos e a linguagem da fé. A vinha transportada do Egito estava devastada. A sua sebe, conforme a ameaça proferida por Isaías,
estava destruída. Lágrimas eram a única bebida do povo do Eterno. O fiel suplica a Deus que olhe dos céus e visite a sua vinha. A cepa que ele tinha plantado e o sarmento que ele tinha fortificado por si mesmo, este último significando a família de Davi, ou seja, o sarmento, suponho eu. Todavia, o Estado de Israel era um castigo vindo da parte de Deus. Por outro lado, a fé espera que a poderosa mão divina seja sobre o homem desse poder, ou seja, o Filho do homem que Deus tinha fortificado para si mesmo, falando do Senhor Jesus. Note o versículo 17. Podemos assim compreender, segundo esta passagem, e não apenas segundo Daniel, capítulo 7, que dá simplesmente ao Filho do homem um lugar particular, por que razão o Senhor toma habitualmente o título de Filho do homem. Aqui podemos entender um pouco. Embora rejeitado, ele, o Senhor Jesus, é aquele sobre quem a direita de Deus deve ser em poder. É a esta passagem que o Senhor faz alusão em Lucas capítulo 22, versículo 69, ao dizer: Desde agora o Filho do homem se assentará à direita do poder de Deus. Descido aqui em graça, a sua missão estava terminada. Desde agora, já não o conheceriam mais, senão como elevado ao poder judiciário. Isto dá uma elevadíssima importância ao nome que, segundo o Salmo capítulo 8, traz a libertação do remanescente de Israel conforme todo o infinito alcance do seu poder. Como Filho do homem, a humanidade na sua pessoa e segundo os desígnios de Deus é elevada acima de todas as obras da mão de Deus. Ele é o Senhor de tudo. Mas como homem, estamos falando do Senhor Jesus, ele é Senhor de tudo. Mas como homem, e na virtude da sua obra em favor do seu povo, ele efetua essa libertação do remanescente de Israel. Dessa maneira, o povo de Deus será guardado. Tal é o alcance da súplica deste salmo. A intervenção em poder da parte do Eterno, o Deus de Israel, o poder colocado sobre o Filho do homem. A súplica tem a sua origem na grande angústia de Israel. No entanto, a fé espera no Eterno e o vê intervir em Israel. Quando ele, o Senhor, os tiver visitado desta maneira, já se não apartarão dele. Quando os tiver vivificado, eles invocarão o seu nome. Os versículos 3, 7 e 19 mostram o tema do desejo. Faze-nos voltar, ou restaura-nos, segundo outras versões. No entanto, é ainda a libertação exterior que eles esperam. O versículo 17 exige uma atenção especial do ponto de vista já assinalado, indica o que estava no pensamento do Senhor quando apresentava aos seus esta grande anomalia que o Filho do homem tinha de sofrer. O Salmo capítulo 8 dá-nos a chave dos desígnios de Deus quanto à humilhação e à exaltação, e ao lugar do homem. Era sobre esta humilhação que o Senhor insistia, junto dos seus discípulos. Aqui os fiéis esperam que o poder divino se manifeste nele. A Igreja e a sua união com Cristo e a adoração conhecida individualmente são as únicas coisas que não são, que eu sabia, reveladas no Antigo Testamento. Tudo o que concerne a Cristo ali é revelado, salvo talvez ainda a presente posição de Cristo como sacerdote. Nenhuma nem outra destas coisas são mencionadas entre os títulos dados a Cristo no primeiro capítulo do Evangelho de João. O Salmo capítulo 81, celebrando em figura a restauração de Israel, volta ao ponto de vista histórico, particularmente na introdução de José, que apresenta as 10 tribos.
Veja Ezequiel capítulo 37, versículo 16. Exceto Judá, os judeus tudo teria podido reivindicar, mas por ocasião da restauração, embora haja acontecimentos que prendem de uma maneira especial aos judeus, porque é entre eles que Jesus tinha convivido e no último dia entrara, muito particularmente nas circunstâncias em que eles se encontram, associando-se com eles da maneira tão profundamente interessante que estudamos nos 2 primeiros livros, é evidente que, no pleno cumprimento dos desígnios de Deus, o pedaço de madeira de José deve ter o seu lugar e não fazemos senão um com Judá na mão do Filho do Homem para representar todo Israel. Ora, a lua nova era o símbolo da reaparição de Israel à luz do sol. O povo saudava-a com alegria, ligada como ela estava à redenção no pensamento da fé. Note isto neste salmo, no versículo 5. Na angústia, Israel tinha clamado a Deus, e Deus tinha o livrado. Mas um outro princípio nos aparece ao mesmo tempo. É verdade que Deus respondia ao seu povo na angústia, mas também o provava. Eles tentavam a Deus, duvidando dos seus cuidados e do seu poder, e ele punha-os à prova por meio de dificuldades que pareciam mostrar que Deus não se interessasse por eles e que carecia de poder. Disseram então: está o Senhor no nosso meio? Mas o Senhor respondeu em graça. Note Êxodo capítulo 17. Penso eu, o acontecimento a que é feito alusão aqui, mas mesmo na segunda ocasião, a de Meribá, assim chamada por Israel, contendeu de novo com o Senhor, quando Moisés, note Números capítulo 20, falou inconsideradamente ou de forma sem pensar e foi excluído de Canaã, porque desde o Sinai o povo estava colocado sob o governo da lei, embora fosse um governo misericordioso. O Eterno foi santificado, dando água ao seu povo, por uma graça que se elevava muito acima da falta de Moisés. Todavia, embora a graça e a fidelidade de Deus, as suas promessas ao seu povo se encontrasse no seu governo, como Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, o povo estava posto à prova de uma maneira legal, mesmo na base dessa misericórdia. Sendo embora um governo misericordioso, este governo punha à prova o homem, e tal é, com efeito, num certo sentido, o governo divino. Deus submete o seu povo a esta provação. Se eles eram fiéis a Deus, e não havia nenhum Deus estrangeiro no meio deles, a bênção estava pronta. Ele era o Eterno, o seu Deus, que os tinha tirado do Egito. Eles não tinham senão de abrir bem a boca, e Deus a encheria. Mas eles não quiseram escutar e foram abandonados à obstinação dos seus corações. No entanto, vemos nesse salmo a ternura do amor de Deus em favor deles e a alegria que Deus teria tido ao abençoá-los e a subjugar todos os seus inimigos. O seu justo governo teria sido manifestado neles. Compare Mateus capítulo 23, versículo 37, e Lucas capítulo 19, versículo 42. Mas, se eles tivessem escutado, tudo isso aconteceria, mas não foi assim. Estudar-nos a causa da ruína de Israel. Embora resgatado do Egito, o povo era colocado sobre a prova da obediência e da fidelidade a Deus. Mas tinha falhado. Não obstante, apareceu de novo para refletir a luz da face do Eterno. Este amor do eterno Deus pelo seu povo brilha mesmo na queda. É-nos aqui apresentado um princípio de grande importância para toda a alma.
ou seja, a redenção, acompanhada da promessa de uma bênção condicional, não fazia senão tender para a perda da bênção, precisamente como foi a quando da criação. É a mesma coisa, ou pior ainda, como repousaria sobre nós o cuidado de assegurar a bênção, agora que somos seres caídos, em lugar de seres inocentes e livres, como era Adão no paraíso. Só a graça nos pode guardar, e assim será acerca de Israel. O Salmo capítulo 81 faz sobressair de uma maneira magnífica os pensamentos de Deus para com seu povo, e o seu caráter pleno de graça e de ternura. As passagens dos evangelhos às quais eu reenviei, foi citado anteriormente. Se você procurar ler com atenção, elas exprimem a mesma ternura, mas mostram também que Jesus Cristo é o próprio eterno Deus. Aqui no Salmo 82, Deus toma o governo nas suas próprias mãos. Já tinha estabelecido autoridade na terra, e mais particularmente em Israel, dirigidos quanto ao julgamento pela sua palavra, pela palavra de Deus, e revestidos da sua autoridade, os juízes entre o povo de Israel tinham usado o nome de Deus, ou seja, Elohim, mas nenhum deles queria compreender nem agir segundo a justiça, e os fundamentos da terra eram abalados. Todos os magistrados tinham recebido o poder e a autoridade de Deus. Os juízes judeus também tinham recebido a sua palavra, mas já a não conheciam nem entendiam. Eram homens, morriam como homens e cairiam como qualquer príncipe de entre os príncipes inconvertidos deste mundo. Deus, que tinha conferido a autoridade, julgava entre os deuses. É preciso que ele, Deus, exerça a justiça. O espírito de profecia pede esse julgamento naquele que tem inteligência. É dito: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. O Salmo capítulo 83 exige que chamemos a atenção do ouvinte para o assunto aqui versado, a saber, a última confederação das nações que rodeiam Canaã, com Assur, que as ajuda no seu ataque. O nome de Jeová, o Altíssimo, é introduzido no fim do Salmo, embora a súplica seja dirigida a Deus como tal, porque o povo ainda não está estabelecido na bênção da aliança. O julgamento deve ser executado para que as nações rebeldes procuram o nome do Senhor. Não é para que elas conheçam o Pai, nem que saibam que há um Deus, mas sim para que conheçam o eterno Deus. Quando os seus juízos, ou seja, os juízos de Deus, se abatem sobre a terra, os habitantes do mundo aprendem a justiça. Eles saberão que só aquele cujo nome é o eterno Deus, aquele que era e que é e que há de vir, aquele que vem, é o Altíssimo. Isto é, que o Eterno, o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, é aquele que está acima de tudo, o Altíssimo sobre toda a terra. É com este nome que ele toma a posse da terra, como Melquisedeque o abençoou em nome do Altíssimo, Senhor dos céus e da terra, abençoou Abraão, em Gênesis, e como Nabucodonosor, o chefe humilhado dos gentios, celebra e bendiz o Altíssimo. É o nome milenário de Deus, o nome sobre o qual ele toma para si o seu grande poder e reina, verdadeiro Melquisedeque, sacerdote no seu trono, estando estabelecido o desígnio de paz entre os dois, a saber, entre Cristo e Jeová em cima. Isto estabelece de uma maneira profética o Eterno, o Deus de Israel, como o Altíssimo sobre toda a terra. O seu povo, restabelecido agora na relação que lhe é própria, espera uma plena bênção, e o nome do Eterno Deus
de novo empregado, até aqui o povo não estava na posse da bênção da aliança, tinha dirigido a sua súplica a Deus, exceto quando lançava o seu olhar para trás ou para frente, pensando na história passada ou ainda a história futura. O Salmo capítulo 84 considera a bênção que há em habitar agora nos atos do Senhor, mas faz alusão de uma maneira figurada ao caminho que conduz a esses átrios e ao trilho de lágrima que o povo teve de seguir na sua marcha para a bênção. Este salmo tem, pois, um grande alcance moral e instrutivo, tanto para os cristãos como para os judeus. No Salmo capítulo 63, o remanescente expulso tinha sede do próprio Deus e encontrava nele, apesar de tudo, uma saciedade como de medula e de gordura. Neste salmo, a alma está ocupada das alegrias da sua casa, da casa de Deus, porque entra no gozo das bênçãos da aliança, não que ela não suspire com ardor pelo Deus vivo, mas está nos teus átrios. É dito, bem-aventurados que habitam em toda a casa. Louvar-te-ão continuamente. Versículo 4. Serem introduzidos lá, tal é a bênção. Não terão mais nada a fazer senão louvar. É o primeiro grande objeto da bênção, a bênção perfeita e completa na sua própria natureza, encontra-se no termo da carreira, mas há também o caminho que ali conduz. É dito, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados, os que conduzem à casa, este é o significado. Estes traços caracterizam o estado da alma que está perante nós. A sua força está no Senhor, o seu coração está nos caminhos que conduzem a Ele. Mas este caminho da bênção passa através da provação, e é por isso que temos necessidade de força. E seja qual for, nós amamos e tomamos o caminho que conduz a Deus. Os santos passam pelo vale das lágrimas, e este vale torna-se para eles uma fonte, porque é por essas coisas que temos a vida, e em todas elas está a vida do Espírito. Além disso, a chuva vem do alto encher os reservatórios desta sequiosa terra. Os santos fazem uso da sua força. Sem dúvida alguma, esta força é posta à prova, mas eles renovam-na. Vão indo de força em força até aparecerem todos perante Deus em Sião. Versículos 6 e 7. É um povo que ora. É um povo que ora, permanece na dependência e confia-se à graça. O nome de aliança, ou seja, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, é de novo introduzido aqui. Ele é o escudo do seu povo. E este povo pede-lhe que guarde o seu ungido. Tal é agora o elo de união entre o Senhor e o seu povo, e não a lei que o povo tinha infringido. Eles apareciam diante de Deus em Sião, o lugar da libertação real em graça. Doravante, os interesses do povo e do ungido já não podem ser separados. A bênção repousa sobre ele, sobre o Senhor, e sobre eles por causa dele. O interesse que toma o coração por esta bênção especial é em seguida expressa de uma maneira plena de doçura e de força. O salmista resume o que o Eterno que dá esta bênção. Veja o que é dito. Ele é a luz e proteção. Dá a graça e a glória e não recusa nenhum bem para aqueles que andam em integridade. O pensamento do que é o Eterno leva o salmista a resumir-se numa palavra de que tem plena consciência, ou seja, Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti
põe a sua confiança. É magnífico ver os santos celebrarem de novo, do fundo do coração, muitas vezes seguidas, o Senhor, o seu Deus, segundo a sua aliança. Agora que o caminho, embora passado através da aflição, lhe está aberto até a sua bem conhecida presença, até a presença de Deus. O Salmo 73 era a expressão da alegria de Deus. No deserto, não tinha mais nada senão a Ele. O caráter do deserto fazia sobressair a profundeza e a doçura da bênção do santuário. O Salmo 84 exprime a alegria de que Deus é a fonte para o coração quando se tem sido conduzido a Ele ou se está em caminho em direção a Ele, e a maneira como se goza dele, do Senhor, no meio daquilo que rodeia o Senhor. O salmo seguinte trata da bênção do país e do povo libertado. Nos salmos que vêm depois encontramos o próprio Cristo, enquanto associado ao povo, mas sempre em conformidade com a relação que existe de harmonia com a aliança entre o eterno Deus e o seu povo. Ao eu ler o Salmo 85, hesitei durante muito tempo acerca do seu verdadeiro alcance direto. Perguntei a mim mesmo se a primeira parte era relativa à libertação exterior e à graça que ali se manifesta, e se a segunda parte seria destinada a fazer entrar o povo no gozo desta bênção pela restauração da alma de cada um dos fiéis em particular. Ou então, se, como vimos muitas vezes, ser esse o caso, temos ali em primeiro lugar a declaração do grande resultado como tema do Salmo e em seguida a descrição dos sofrimentos do remanescente e das operações divinas que levavam a este resultado. A libertação exterior do povo será seguida de uma obra de restauração nas almas. Neste momento ainda me não pronuncio sobre este ponto com grande certeza. Acerca do conjunto do Salmo, sou levado a pensar que os israelitas fiéis procuram ali o gozo do favor divino quando forem libertados de todos os seus inimigos e a sua libertação lhes mostrar que estão perdoados. De fato, os 3 primeiros versos põem a base que Deus é propício à sua terra e que restabeleceu os cativos de Judá. Era a grande verdade pública. Mas o versículo 4 faz-nos ver que o povo restaurado tinha necessidade de uma outra bênção, na realidade, da sua própria relação com Deus. Note o que é dito. Restabelecei-nos, ó Deus, ó Deus da nossa salvação. O Eterno era o Deus da sua salvação, mas tinha necessidade da sua bênção no seio do país para que o seu povo se regozijasse nele, em Deus. E quão frequentemente isto é verdadeiro acerca da alma, que sabe que está perdoada. Os remidos confiam na bondade e na salvação do Eterno, e restaurados assim no seu favor, escutam o que diz Elohim, Jeová, porque contam com a misericórdia. Ele dirá paz ao seu povo, o caráter público dos fiéis, e aos seus santos, o remanescente que deve gozar dela. A fé possui, pois, de qualquer modo, a certeza de que a salvação de Deus está perto daqueles que o temem, para que a glória do Senhor habite na terra. O último verso celebra, em termos notáveis, os princípios divinos sobre os quais as bênçãos são doravante estabelecidas. A bondade e a verdade de Deus encontram-se agora. As suas promessas, sempre verdadeiras, foram agora as cumpridas pela sua misericórdia. Convém notar que, nos Salmos, a misericórdia precede sempre a justiça e a verdade, porque, rejeitando o Senhor, Israel tinha perdido todo o direito à promessa, tinha caído completamente sobre a culpabilidade, não tinha justiça sobre a qual pudesse apoiar-se, tinha sido encerrado na desobediência a fim de que pudesse ser também objeto de pura misericórdia.
Mas em virtude da obra de Cristo, essas promessas vão ser agora cumpridas, e a bondade e a verdade reencontrar-se-ão. Mas ainda mais, o Senhor é por graça a justiça daqueles que formam o remanescente. Por conseguinte, esta justiça é para eles a paz, e aquilo que no julgamento teria sido a sua ruína, verifica-se que na graça é a paz dele, é a paz deles, ou é para eles a paz. Pois é dito, a justiça e a paz se beijaram. Sinto apenas necessidade de dizer o quanto estes grandes princípios são verdadeiros para qualquer pecador, seja eles quem for, acerca das bênçãos celestiais, muito melhores ainda. Aqui, porém, são aplicadas as bênçãos terrestres. A verdade brotará da terra, isto é, o seu fruto, o pleno e inteiro efeito da verdade e da fidelidade de Deus será manifestada sobre a terra em perfeitas bênçãos. Mas estas bênçãos não serão resultado de uma justiça cumprida neste mundo pelo homem de maneira legal. A justiça olhará desde os céus. É a justiça de Deus, o eterno, a sua justiça. Ela é, pois, estável. O Senhor só dá o que é bom, e o país é abençoado. A justiça abre ao próprio Jeová no seu país, sem dúvida alguma, o caminho da bênção. O seu reino será assim caracterizado. É dito, reinará um rei com justiça. Isaías capítulo 32, versículo 1. Não haverá mais opressão. Não se verá mais a justiça ficar distante, nem a verdade tropeçar na praça pública, como diz Isaías capítulo 59, versículo 14. O juízo veio de novo à terra, e o governo tem esse caráter. O que é dito é, o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repousa, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. É isso que é dito em Isaías capítulo 32, versículo 17. Em último traço, e esse último traço é prático, mas é o resultado do fato de a justiça ter olhado dos céus. Mais ainda, ela está estabelecida sobre a terra. Comparar o Salmo capítulo 72, versículos 1 a 7, onde encontramos a descrição deste estado bendito. O Salmo capítulo 86 é a última súplica, mas a súplica confirmada e plena de confiança de uma alma que tem o sentimento de sua devoção para com o Eterno e que olha os resultados do privilégio que possui de estar em relação com Ele. Encontramos sempre o Eterno a partir do Salmo capítulo 84, estabelecido sobre essas relações segundo a aliança, nas quais o remanescente sente que Ele, o Eterno, se encontra, embora espere ainda, do seio da angústia, o restabelecimento das bênçãos da aliança do país. A expressão santo do versículo 2 significa piedoso. Encontramos 3 súplicas neste salmo. No versículo 1 lemos: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me. Depois, no versículo 6, temos um apelo à misericordiosa atenção do Senhor para que ele dê ouvidos à oração do justo e esteja atento à voz das suas súplicas. Quer dizer que o justo espera que o Senhor o atenda. Enfim, temos o versículo 11, a terceira súplica, aonde é dito: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Depois o remanescente reconhece as misericórdias do Senhor na terrível luta que tem atravessado, mas ainda espera que o Senhor intervenha em seu favor a fim de que aqueles que o odeiam sejam envergonhados, porque o Senhor o Senhor terá ajudado e consolado a este remanescente fiel. Quanto ao estado do remanescente, tal como a história de Jó faz sobressair,
O grande conflito entre o poder de Satanás e a libertação divina estão característicos aqui. Mas nesta altura, a alma sincera que constitui o tema deste conflito, por mais baixo que seja o estado, a que ela possa ter sido levada, reconhece que o Senhor, que é a fonte de toda libertação e de toda bênção, embora os seus pés tenham estado perto de escorregar ao ver a prosperidade dos ímpios. Não temos aqui uma alma que se lamenta ou esteja amargurada, mas sim uma alma ainda aflita e pobre, que saboreou a consolação que faz sentir a bondade do Senhor, uma alma piedosa. Note o versículo 2. A morte e o poder do homem estão diante dos pensamentos dos fiéis, mas estes têm também por auxílio a consolação de um Senhor bem conhecido. A libertação é encontrada, mas não é completa em bênção. Em resumo, este salmo apresenta-nos essencialmente a súplica que, na sua devoção, o remanescente de Israel, de regresso ao país, dirige ao eterno Deus a esta súplica. Mas, de uma maneira geral, podemos dizer que é a expressão de sentimentos de uma posição em que Cristo é plenamente entrado. Embora o salmo não lhe seja diretamente aplicado, é preciso notar a diferença que existe entre o nome de Adonai e de Jeová. Este último, ou seja, Jeová, traduzido por eterno, é o nome que Deus tomou em fidelidade eterna na sua aliança com Israel, enquanto que Adonai é o nome daquele que tomou o poder e que é para nós, o Senhor. Por isso nós reconhecemos que Cristo tem este caráter a nosso respeito, nosso Senhor Jesus Cristo, e será a mesma coisa para os judeus, embora eles não o reconheçam, senão quando ouvirem ainda isto no futuro. Isto é, Adonai e Elohim. O Salmo capítulo 87 considera Sião como fundada por Deus, como uma cidade que tem fundamentos. Os homens possuem cidades e estavam orgulhosas delas, mas Deus tinha uma cidade que ele tinha fundado nos montes de santidade. Não se trata aqui de José, nem das riquezas da natureza. A riqueza de Sião é Deus, e o seu lugar, os montes santos, o que é consagrado ao próprio Deus. No poder do Espírito, os fiéis não têm de se envergonhar por causa de Sião, quando em presença de todos os lugares mais elogiados da terra. O que se diz de Sião são coisas gloriosas. O Egito e Babilônia orgulharam-se em vão, assim como a Filisteia, Tiro e a Etiópia, em todas tinham tido o seu dia. Os fiéis podem falar desses lugares, dessas cidades, sem recearem a comparação. Tem-se Sião como sendo o lugar de nascimento do homem de Deus, o lugar de nascimento dos bem-amados do Eterno. O Altíssimo a estabelecerá. Note o que é dito. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Ali se encontravam a alegria, a celebração dos louvores e todas as frescas fontes do Senhor. Tenho algumas dúvidas de que a expressão este se refira a Cristo aqui neste salmo. Leia todo o salmo e note. Sião orgulha-se dos seus heróis. As palavras este e aquele designam os grandes homens, não os pobres e os miseráveis. Eles são os filhos daqueles que eles são os filhos daquela que estava outrora desolada. Então, quando a palavra este e aquele estão no Salmo, eu entendo que são os filhos daquela que estava outrora desolada. Compare Isaías, ou leia Isaías, capítulo 49, versículos 21 e 22.
O Salmo capítulo 88 coloca o remanescente sob o sentimento profundo e terrível da lei infringida e da ardente cólera de Deus vindo em justiça sobre aqueles que têm conduzido ou se têm conduzido deste modo. Já não se trata de sofrimentos exteriores ou da opressão dos inimigos, mas de algo infinitamente mais profundo entre a alma e Deus. Embora os juízos de Deus tenham levado o remanescente ao conhecimento da sua pequenez, e é sempre assim, pelo menos moralmente, quando Deus visita a alma em julgamento, porque que poderia fazer o homem nessa posição, se quisesse por si mesmo arranjar remédio? Então, embora os juízos de Deus tenham levado o remanescente ao conhecimento da sua pequenez, não havia ali senão uma parte da angústia resultante da ira de Deus, porque a ira e a morte são o verdadeiro fardo que é considerado neste salmo. Mas aqui os terrores de Deus pesam sobre a alma. Também não se encontra ali, como coisa atual, nenhum vestígio de consolação, nem a perspectiva de uma libertação da opressão humana, por muito obscuramente que essa libertação pudesse ser entrevista pela fé. O salmo termina na angústia. Tudo ali se passa com Deus, e é assim que é preciso tratar com Ele, com Deus, até que a graça seja conhecida. Israel, colocado sobre a lei, deve chegar ao sentimento de que a ira divina está sobre ele por causa de ter infringido a lei. E é justo que seja assim. Mas o Deus cuja ira pesa sobre eles é um Deus com o qual eles estão em relação. Foram libertados, reconduzidos, encontraram-se no país mais perto de Deus. Tem, por conseguinte, o sentimento do que a sua condição de justa aflição é pelo que concerne a essa relação. Isto merece ser bem notado, quer pelo que diz respeito a Israel, quer por nós mesmos, porque podemos realmente conhecer de uma maneira geral um Deus de libertação, sem que a consciência seja verdadeiramente sondada, sem que a ira divina seja conhecida em consciência e que esta seja libertada. Note o que é dito: Senhor, Deus da minha salvação. Tal é o começo deste salmo, o que lhe dá o verdadeiro alcance e o seu caráter, e o torna muito mais terrível. É possível que a plena bênção da libertação ou da liberdade na graça não seja conhecida, mas conhece-se bastante bem a relação com o Deus da salvação. Conhecemo-lo bastante bem a Ele mesmo. Temos suficiente consciência de que temos de tratar com Ele, mas que a privação do seu favor e o sentimento da sua ira se nos apresentem como sendo a coisa mais terrível que se possa imaginar. A posição dos judeus sobre a lei, as circunstâncias em que eles se encontram e o governo de Deus a seu respeito podem referir-se mais ao que encontramos aqui, porque a sua relação com o Senhor se liga precisamente a essas coisas. Todavia, é a ardente cólera ou ira do Eterno que constitui o grande e terrível fardo. O tema deste salmo é precisamente esse terror do Todo-Poderoso, ou mais exatamente do Eterno, que absorve e confunde o espírito. O sentimento da ira que terá nesse dia, o remanescente sobre uma lei que infringiu, é esse o resultado. As dores tinham-no visitado antes. Tinha sido afligido e prestes a morrer desde a sua mocidade, porque tal tinha sido efetivamente a sua porção, como expulso para longe de Jerusalém, e agora restabelecido. Estando ainda assim posto em relação com o Eterno, o Deus da sua salvação, é preciso que ele, o povo, sinta toda a profundeza da sua posição moral entre o Eterno e ele, entre o Eterno e o povo, sobre a ira que tem merecido. A não ser que se passe por lá, não se pode ser realmente curado. Não se pode entrar justamente na bênção. Isso não quer dizer certamente que a ira deve permanecer sobre os fiéis,
E é por isso que encontramos a fé, a confiança nesse salmo, embora se não encontre nele nenhuma consolação, porque é depois de lhes ter sido mostrado a misericórdia e eles a terem conhecido, que esta angústia vem sobre os fiéis. É só depois de terem entrado na sua relação com Deus, por meio dessa misericórdia, que eles podem sentir o seu valor, tal como Jó, que, já abençoado, aprende, enfim, a conhecer-se a si mesmo e a ver que espécie de homem ele era, ao ter de tratar ele próprio com Deus quando foi elevada à questão da justiça. A ira não permanecerá sobre os fiéis, porque Cristo bebeu o seu cálice, mas é preciso que eles entrem no conhecimento desta ira como colocados sobre a ira, porque tinham estado sobre a lei e tinham tido a pretensão de, por ela, chegarem à justiça. Mas esta questão não podia ser resolvida por eles, e não tenho necessidade de dizer o quanto Cristo entrou realmente em tudo isso. No último período da sua vida como homem, neste mundo, é o fato capital da sua história, da história de Jesus, de Cristo. Convém notar que mesmo quanto ao que constitui o tema direto do Salmo, os terrores não têm estado sempre sobre o aflito. Ele tinha sido afligido e estado prestes a morrer desde a sua mocidade. Tal tinha sido a sua vida, mas agora sentia a sua alma rejeitada e os amigos e companheiros de outrora tinham sido afastados pela mão de Deus. Deu-se ao mesmo com Cristo. Os seus discípulos não puderam, naquela altura, perseverar com ele nas tentações. Ele prestou-lhes testemunho do que eles tinham feito até ali, mas depois iam ser cirandados como trigo, e a parte dos melhores de entre eles ia ser abandonarem-no ou negarem-no. Tal foi a sorte do nosso bendito Salvador e Senhor. Diferindo das dos fiéis apenas nisto, não tendo sido poupado nem livrado, bebeu realmente o cálice que fará escapar os fiéis da morte que tanto temem. Isto poderá ser-lhes aplicado como uma lição permanente, a fim de que conheçam a justiça e a libertação. Mas quanto ao cálice da ira, eles não o beberão. Serão ouvidos e livrados ainda sobre a terra. Este salmo apresenta-nos, pois, a ira sobre a lei. No Salmo 89 encontramos a misericórdia e o favor de Deus em Cristo, mas como objeto da esperança na promessa. A libertação atual virá no livro seguinte, pela introdução definitiva do Eterno, o Messias, para o descanso de Israel e do mundo inteiro. Vemos que o salmo precedente colocava Israel, quando culpado de lhe ter sido infiel ao Senhor, sob o julgamento do Eterno, com o sentimento da ira em que tinha incorrido, não obstante ter fé no próprio Eterno. É uma posição que Cristo tomou muito particularmente, embora naturalmente para outros, e em particularmente para Israel, mas não para esta nação somente. Agora o Salmo 89 ocupa-se da outra face da relação de Deus com Israel, não da sua relação com a nação enquanto sob a lei, mas sim desta relação segundo as promessas do Eterno feitas a Davi. Aqui, note-se, não é o pecado que é colocado em primeiro lugar. Ele era certamente, tanto num caso como no outro, a causa do estado de que é feita a menção, mas aquilo de que se trata aqui é da ira, em lugar da salvação. O Eterno tinha sido o Salvador de Israel, e a fé ainda o considerava como tal. Todavia, o Eterno abandonava Israel em vez de cumprir a promessa. Embora tivesse sido fiel a Davi, não encontramos vestígio de confissão de pecado,
No Salmo capítulo 88, o remanescente exprime o seu lamento a respeito da morte e da ira sobre as quais se sente consolado, ou se sente, melhor dizendo, colocado e inconsolado. Nesse Salmo, capítulo 89, quando a bondade deveria ser edificada para sempre, vemos a aliança ter perdido todo o seu efeito e a coroa de Davi profanada. Os capítulos do Salmo, aliás, os capítulos 40 a 58 de Isaías são arrazoados contra Israel para o convencer de que se tornou culpado. Primeiro contra o Eterno, por causa dos ídolos que fez para si mesmo, os capítulos 40 a 48, e depois pela rejeição de Cristo, que são os capítulos 49 a 58. Aqui, pelo contrário, temos o lamento de Israel contra o próprio Deus. Não, penso eu, um lamento de censura, que seria ímpio, mas uma espécie de apelo que se dirige a Deus com o fundamento do que Deus tinha sido para Israel, mas como vimos já, o eterno Deus está ocupado aqui a estabelecer essas relações. Israel é bem Israel e encontra-se no país. Veja o Salmo 85. Os gentios estão também lá. Não está ainda tudo restaurado? A última confederação aparece e é formada contra Israel. Deus permanece na Assembleia de Deus e julga no meio dos deuses, ou juízes, como temos no Salmo capítulo 82. O Senhor, ele recordou-se das suas antigas compaixões. Note o Salmo capítulo 81, versículos 10 a 16. A arca é recordada e é feita menção de Deus como sendo aquele que está sentado entre os querubins, como outrora no deserto, Salmo 80. Numa palavra, todo o livro apresenta a condição de um povo estabelecido no país, mas que é atacado e destruído. O templo que existe de novo está abatido e arruinado. Note os Salmos, por exemplo, capítulo 74, do 74 a 76 e também o 79. Não é simplesmente o remanescente judeu lamentando-se por causa da maldade anticristã de gentes com as quais está exteriormente associado, ou pelas quais foi expulso, mas é a nação de Israel, representada pelo remanescente, tendo inimigos que destroem o que lhe é caro. É a nação de Israel encorajada por profecias relativas ao resultado final e instruída pela graça soberana para com Davi. Quando, pelo que lhe diz respeito, faltou a sua fidelidade como nação. Isto, note no Salmo 78 e 79. Olha para Deus, Elohim, como tal, em contraste com o homem que olha para o Altíssimo, mas volta com oração ao Eterno, ao qual pertence desde a saída do Egito, e pede que a mão do Senhor seja sobre o Filho do Homem, o sarmento que se fortifica. Salmo 80. Temos isso no Salmo 80. Numa palavra, todo o livro, este livro que contém esses salmos, considera Israel como formando um povo que está de fato no país, que tem um templo, que entra pela fé em relação de aliança, mas que está sujeito a destruidores, que está sujeito às destruidoras invasões de poderosos inimigos, o assírio e seus aliados, aos quais, na verdade, o povo volta em consequência dos sucessos que eles alcançam. Note o Salmo 73, versículo 10, porque a profecia contida em Isaías capítulo 10, versículos 5 a 23, não está ainda cumprida neste momento. Compare também Isaías capítulo 18, versículos 5 a 7.
Ora, os dois últimos salmos do livro fazem ver toda a pressão que este estado de coisas excede sobre o espírito dos fiéis. Em vez de um povo abençoado, temos perante nós o seu isolamento sobre a ira. Não obstante, o Eterno é o Deus da sua salvação, o trono está derrubado e profanado, embora imutáveis promessas que não seriam que não seria posto de lado em consequência fosse de que faltas tivessem sido feitas em misericórdia a Davi, encontramos o resultado no livro seguinte, pela manifestação do Senhor, pela introdução do Filho ungido no mundo. Em todo este livro, estamos no terreno da profecia em relação com Israel. O livro não apresenta a condição especial em que o remanescente judeu estará em presença do Anticristo como consequência do pecado que cometeu ao rejeitar Cristo, nem as suas aflições especiais em relação com essa condição. Isto encontra-se, como vimos já, no primeiro e segundo livros dos Salmos. Daí provém também que nos livros seguintes vejamos os fiéis reconhecerem que o Eterno tem sido o seu refúgio e a sua morada em todas as gerações. A sua história termina pela aparição do Messias em glória. Antes de ir mais além, acrescentarei aqui algumas observações de pormenor acerca do Salmo 89. Ele tem por tema a bondade do Eterno, a sua gratuidade ou misericórdia para com Israel e a sua imutabilidade, as misericórdias asseguradas. Há fé suficiente para dizerem para sempre, porque é a graça. E assim a súplica que fizemos notar lugar se eleva para Deus, aonde existe a pergunta: até quando? Seria de outro modo, em aparência, mesmo para sempre? O Eterno era fiel e o fiel tinha dito com fé: a misericórdia, a bondade será edificada para sempre. Nos próprios céus tu estabelecerás a tua fidelidade, lá onde nada podia atacá-lo. E assim será, sendo Satanás precipitado do céu, e é a descrição do milênio. É isto que nós temos. Então o salmista descreve a aliança feita desde a origem com Davi. Aliança que é a expressão da gratuidade daquilo a que Jeová devia ser fiel. As benignidades asseguradas a Davi. Em seguida, volta atrás e continua a celebrar os louvores do Eterno. Note os versículos 5 a 18 deste Salmo 89. Recorda a antiga aliança da escravatura do Egito e considera que o louvor do Eterno decorre necessariamente do que ele é e da bênção do povo, que sabe que é o grito de alegria. Alegrar-se-ão todo dia no seu nome e serão exaltados pela justiça, porque aqui estamos em pleno sobre o terreno da graça. Ele é a glória da força deles, e no seu bom prazer o seu poder será exaltado. Tal é a bênção que há em se encontrarem associados com o Eterno no seu favor. Mas esta bênção encontra-se nas imutáveis benignidades prometidas a Davi. Como se cumprirão elas? Nisto: o santo de Israel será o seu rei. Versículo 18. Mas Deus tinha também falado não de um santo, mas de um bem-amado, no qual todos, plural de santos, todos as benignidades seriam concentradas e para com o qual o Eterno mostraria uma fidelidade imutável. Pois é dito as graças asseguradas de Davi. O Salmo volta aqui à aliança feita com Davi e deixa ver que ela não devia nunca ser mudada.
Note os versículos 34 a 37. No entanto, tudo se encontrava de fato num estado diferente, mas havia também, fundada sobre essa promessa, a fé para dizer: até quando, ó Senhor? Se Ele esconde o seu rosto para sempre e a sua ira se incendeia como um fogo, quem é o homem que viverá e nunca verá a morte? Note o versículo 48. O fiel faz apelo às bondades precedentes para com Davi, na medida em que foram juradas ao próprio Davi. E eu não duvido de que o versículo 49, essas benignidades não sejam aplicadas a todos os fiéis. No entanto, o Espírito de Cristo entra nesta posição do remanescente, como fez para a ira, a fim de tomar sobre si toda a realidade do fardo deles. Naturalmente, nesse dia, ele, o Senhor, não provará nenhum sofrimento, mas antecipou esse dia de sofrimento a fim de que o seu espírito pudesse exprimir-se no seu povo como com a sua própria voz, porque o opróbrio que esse dia virá dos poderosos e dos apóstatas difamará os atos do ungido de Deus. E se os fiéis andarem nos traços de Deus, no caminho de Deus, eles terão parte no opróbrio proveniente dos inimigos do Senhor. Tal será então a posição dos fiéis. Andam nos caminhos do Senhor, esperam as bênçãos da aliança com Israel, embora sentindo a ira sobre a qual se encontram, não obstante a sua fé, e olham a promessa de benignidade feita por Deus a Davi. Promessas que eram uma pura graça, porque a arca da aliança tinha sido embora e Israel tinha se tornado Icabode, esperando a resposta. Esta resposta se dá o livro seguinte. Nós vamos encontrar no livro seguinte, nos Salmos que estão no livro seguinte. Como disse já, estamos aqui nos tempos proféticos, no meio das cenas escritas por Isaías, com o assírio e um templo devastado. Os ímpios estão lá, o povo junta-se em multidão com eles na prosperidade. Se alguma parte do livro de Daniel se refere a essas circunstâncias, é o capítulo 8, e não o capítulo 7. A besta ou o anticristo não estão em cena, mas temos perante nós o país, Israel culpado, as promessas. E não a questão de um Cristo rejeitado. Este salmo termina o terceiro livro dos Salmos. Faço uma observação aqui, que várias vezes, principalmente nesse salmo, capítulo 89, foi falado do livro, o livro do salmo, o livro do salmo. Quando expressamos assim, não estamos falando deste capítulo 89, mas sim do livro, porque se você tem acompanhado esses estudos dos Salmos, ou se você tem um conhecimento dos Salmos, você vai ver que os Salmos são divididos em livros. E cada livro ele tem um contexto. Por exemplo, nós estávamos estudando o livro terceiro, que termina com o capítulo 89. Agora vai começar o quarto livro, onde começa com o Salmo 90.